drive-thru, obrigação. Então, se não é isso, o que ele é agora, né? O que é realmente, então, oração? Já que buscar uma vida de oração, o que é essa oração? Deixa eu só colocar aqui a tela de novo para a gente acompanhar. Aí, né? A gente já viu que repetição é uma conversa, não é uma obrigação, e a gente está vendo esse relacionamento saudável. Então, é o momento que a gente tem esse relacionamento com Deus agradável, de viver em conversa com Ele, em momento constante de busca, de entendimento do que Ele quer para a nossa vontade. Agora a gente vai ler, então, 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Cinco, 14 e 15. Isso, 1 João 5, 14 e 15. Deixa eu ver quem vai ler para a gente aqui. Vou pedir a Bia para orar para a gente. Para orar? Para ler 1 João 5, 14 e 15. Lê. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhes pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Olha que relacionamento lindo Deus propõe para aqueles que vontade dele, né? Para aqueles que, na verdade, conhecem a vontade dele, né? A gente tem aí uma fórmula de Deus para como ele quer se relacionar com a gente. Ele, imagina aí Deus fisicamente, né? Fisicamente, como se fosse pessoa presente aí do seu lado, quem está do seu lado aí agora. Imagina Deus aí do seu lado e ele sentando e dizendo: bem, meu filho, como está? O que você está fazendo da vida? Diz para mim aí como é que você está indo hoje. Qual é, né? É esse relacionamento que Deus quer com a gente. E Ele faz isso o tempo inteiro com a gente. Por que a Bíblia diz que Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Porque aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente pede, mesmo sem direcionar para Ele, Ele está sabendo. Ele está vendo, Ele está contemplando. E aí, com essa contemplação dele, Ele tem toda a bênção para ir para a gente. Em nenhum momento Deus tem algo de ruim nós, né? Ontem, no culto da família aqui em casa também pelo Zoom, a gente falou, eu falei a respeito disso, falei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a gente não consegue entender por que coisas ruins acontecem. Porque todos os adjetivos usados nos faz pensar que né, que é bom, perfeito, agradável, todos esses adjetivos nos faz pensar em coisas positivas, em coisas bacanas, em coisas acontecendo o tempo inteiro, para todo lado com a gente. Só que, na verdade, não é isso que a Bíblia diz, né? Não é só no aspecto positivo que a gente vê. Quando a gente vê uma doença acontecendo ou chegando perto da gente, né? Ontem aí, Lídia, a gente orou por você aí, pela sua amiga, né? A gente tem acompanhado aí desde quinta-feira a história da sua amiga, sexta-feira, né? A história da sua amiga. A Lídia falou, eu estou aqui sentada e não consigo entender por que aconteceu, porque Deus é boa, perfeita e agradável. Porque qualquer outra coisa que acontecido seria ruim. Então, mas nada, sabe aquele ditado? Nada é tão ruim que não pode piorar? Pois bem, esse ditado é a resposta para a gente entender o bom, perfeito e agradável vontade de Deus. Nada é tão ruim que não possa piorar, e Deus não deixa piorar. Deus só deixa o ruim chegar, porque no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu sou com você. Então, mesmo na situação difícil, quando a gente se relaciona com Deus,
Quando a gente está junto com Deus, a gente percebe Deus na nossa vida, a vontade dele acontecendo na nossa vida, o que acontece é que a gente entende o que Deus quer da gente para aquele momento. A gente aprende. Então, a gente não reclama, a gente não murmura, a gente não pragueja ninguém, sabe? Mas a gente entra num acordo com Deus nesse relacionamento. Senhor, olha, isso está muito ruim lá com a minha amiga, a situação é muito ruim, está todo mundo vendo. Mostra para a gente aí alguma coisa que vai nos consolar, nos consolar. E aí, olha o que 1 João, que a gente leu, 1 João 5, 14, 15, diz lá no finalzinho. Se nós sabemos que ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, a gente já recebeu. Se a gente sabe que tudo o que a gente pede para ele, ele ouve, então significa que a gente tem certeza de que ele está respondendo para a gente também. Um relacionamento que não é uma obrigação, mas aliás, esse é um comportamento, uma obrigação, mas é um relacionamento. Se eu conheço Deus, eu sei do que ele é capaz, sabe? A gente às vezes põe a mão no fogo por pessoas e a gente retira, a gente quer sair do fogo quando se trata de Deus, né? A gente não põe a mão no fogo por Deus e a gente às vezes esquece que 3 meninos lá, 3 jovens lá na Babilônia se jogaram na fornalha, acreditando que Deus ia ajudar, que Deus ia alguma coisa. E a gente bota nem a mãozinha, né? Então, a gente precisa desse tipo de relacionamento com Deus, aonde a gente não tem uma obrigação, mas a gente tem um relacionamento, já está tudo dentro. Eu discordo de Deus, falo para ele que estou discordando, ele me explica as razões dele, quando ele quer, porque ele é Senhor, né? Ele é meu amigo, mas é meu Senhor. Então, ele explica se ele quiser. Eu trato Deus com carinho, eu chamo Deus do jeito carinhoso que eu quero chamar Deus. Então, Deus fala comigo do jeito que ele quiser. Aquela coisa de, Deus falou comigo. Como é que é com você? Deus fala com cada um do jeito que cada um consegue entender. Então, o jeito que ele fala comigo, não necessariamente é o que ele vai falar com todas as outras pessoas. Então, a gente tem que respeitar aí quando as pessoas dizem, Deus falou comigo em sonho, Deus falou comigo em visão. É um problema da pessoa com Deus, né? O importante é saber como é que eu tenho escutado Deus falar comigo. Como é que eu tenho entendido Deus falar comigo? Do quê? Como? Né? De que jeito? Se esse jeito mostra a vontade do Senhor revelada na Bíblia, então a gente está em comunhão aí com Deus, a gente está em relacionamento pleno com Deus. Então, essa vida de oração precisa ser não uma obrigação, a gente tem que colocar o despertador de hora em hora para lembrar que tem que orar. Não pode ser assim, né? Todo dia, meio-dia, eu tenho que orar. Aí você coloca o despertador do dia, sabe? Não é assim, não. Ao meio-dia, o seu amigo vai chamar na sua janela e você vai parar para atender ele, porque você tem esse compromisso marcado de ao meio-dia conversar com ele. Mas toda noite eu quero orar e ler a Bíblia. Então, toda noite você vai parar tudo, vai orar e ler a Bíblia. Então, e vai encontrar com ele. Você não precisa de um despertador, você não precisa de um cronograma de oração, porque isso a gente faz com os nossos clientes, a gente faz com os nossos médicos, né? A gente marca um horário para se encontrar com o médico, a gente marca um horário para encontrar com o advogado, a gente marca um horário para encontrar com alguém em algum lugar diferente. Quando é amigo, não. O amigo chega, né? O amigo chega e a gente está conversando. O amigo liga, a gente está conversando. O amigo, a gente está em contato o tempo inteiro. Então, a gente precisa ter esse tipo de relacionamento com Deus o tempo inteiro. Ok? Se tem alguma coisa para perguntar, e faz se o Carlin está de olho aí nas câmeras, tá? Então, eu estou, na verdade, de olho no Carlin para ele me dar sinal aí se está tudo bem. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, e faz sinal que o Darlin me avisa, tá? Se tiver alguma coisa para participar, para falar, fica à vontade também, tá? Então, se ele não é uma repetição, ele é, né, uma conversa, ele não é uma obrigação, ele é um relacionamento, ele não é um drive-thru. Deixa eu abrir aqui.
Priscila, o irmão Éder quer falar. Só um minuto. Pode falar, irmão Éder, que eu estou Irmão ouvindo. Éder, está aberto seu microfone, pode falar. Ok, então não, eu achei muito importante esse detalhe que você pontuou aí, da questão que Deus fala com cada um de forma que cada um entenda, né? Então que a gente realmente tem que respeitar a individualidade de cada pessoa com Deus. Se alguém chega para a gente e diz, ó, Deus falou comigo isso, 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 isso. Amém, a gente tem que respeitar. É claro que no respeito, a gente não costuma dizer que o respeito começa onde termina, o nosso começa onde termina do outro. Então, é claro que se essa individualidade é entre aquela pessoa e Deus, se o recado que Deus tem para dar àquela pessoa nos envolve, a gente também tem a mesma via de acesso para nós confirmarmos com Deus se realmente aquilo ali nos envolve, se nós estamos nessa, como nós estamos aqui em conferência, se nós estamos na mesma sala dessa pessoa que nos entrega alguma coisa. Então, realmente, eu acho muito importante a gente respeitar a individualidade de Deus com cada pessoa. E a nossa, e as pessoas também respeitarem a nossa com Deus também. É isso que eu queria pontuar. Muito bem, é isso aí mesmo. E com Deus também é assim, né? A gente tem total liberdade. A gente não pode esquecer que Ele é o Senhor da nossa vida. Priscila, o pastor também quer falar. Pode falar, pastor. Pode falar. A gente está ouvindo. Pode falar. Eu gostei da palavra do Éder. Gostei da palavra do Éder porque nós temos visto muitas pessoas, né, querer quase que nos confrontar, dizendo Deus falou comigo e é isso que Deus mandou dizer, como se nós também aqui não tivéssemos acesso a esse Deus, né? Então, eu fico feliz com a participação do Éder aí, que quando alguém diz para mim que Deus falou com ele e ele me dá um recado, eu tenho como confirmar isso com o meu Deus. Eu quero ratificar essa minha colocação no livro de João, capítulo 15, versículo 7, que diz assim, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, é uma questão de relacionamento. A referência, pastor. João 15, 7. João 15, 7. Né? Isso. Que é uma vida de união com Cristo. Uma vida de união com Cristo. Se nós tivermos essa vida de união com Cristo, com Deus, na pessoa de Cristo Jesus, nós vamos ter um relacionamento com Deus, ele vai falar conosco, vai falar com a irmã e vai falar com outras pessoas. E quando alguém nos traz um recado de que Deus falou, nós temos como confirmar isso com Deus. Porque para nós termos um relacionamento com Deus, nós precisamos também ter uma vida de purificação. Estar com o coração muito purificado para ter esse acesso a Deus e ouvir a voz de Deus com claridade, né? Assim como muitos têm ouvido. E então eu fico feliz dessa colocação aí, de Deus falar conosco, porque tem muitas pessoas que dizem que Deus não fala com as pessoas. Deus fala, mas só que quando Deus fala com um, ele escolhe com quem ele quer falar também. E eu posso ser essa pessoa, entendeu? A irmã pode ser essa pessoa, e todos aqueles que buscam estar em união com Deus, através de Cristo Jesus, Deus ele vai falar. Com certeza ele vai falar. Muito feliz com essa aula aí, muito feliz mesmo. Que bom. E com certeza, pastor, hoje a gente tem o Espírito Santo de Deus. Então ele testifica em nós também, né? Normalmente, quando Deus fala alguma coisa para nós através de alguém, usa alguém para falar, ele já começou a falar com a gente antes. Então ele vai testificar. Eu uma vez, né, ouvi, eu não lembro se eu pensei a respeito disso, de que se a gente olhar na Bíblia, todas as vezes que Deus usou alguém para falar outro alguém a respeito daquilo que Deus estava dizendo, na verdade, porque o coração daquele que estava recebendo a notícia estava endurecido. Então, a gente tem aí os reis, lá no livro de Reis, quando os profetas iam anunciar o que Deus estava falando para eles, além de ser o sacerdócio deles, né, de ser a mão deles a anunciar o que Deus estava falando, mas, via de regra, era porque o coração deles estava endurecido.
Então, eles precisavam, Deus já não falava mais direto com o rei, né? A gente tem aí, na história do Antigo Testamento, todo rei era ungido pelo Senhor. Essa unção significava que Deus estava com ele, Deus falava com ele, né? Então, a gente vê Davi, por exemplo, nos momentos em que ele tinha comunhão com Deus, ele entendendo da parte de Deus aquilo que Deus queria para a vida do povo. Aí, no momento em que endurecia o coração ou se desviava daquilo que Deus queria, para falar com ele eram sacerdotes. Então, mas o sacerdote, ele sempre chegava para perto de Davi para confirmar aquilo, testificar aquilo que eu estava falando. Então, hoje a gente tem o Espírito Santo de Deus que testifica no nosso coração. Deus não vai cometer Deus é justo para não cometer uma injustiça de mandar um recado por alguém se a gente está atento à voz dele. Ele só vai mandar recado por alguém se a gente está atento à voz dele, né? Mesmo assim, esse recado vai chegar e ser testificado em nós, pelo Espírito Santo de Deus, que aquilo veio de Deus. Então, não é a emoção, a empolgação, não é a circunstância, mas é porque Deus está falando com a gente. Então, ele usa a forma que ele quiser, com certeza. E hoje a gente tem aí o Espírito Santo de Deus, diferente do Antigo Testamento, que não tinha o Espírito Santo de Deus com essa função de ficar aquilo que o Senhor queria para nós, né? Lá no Antigo Testamento, eles não tinham essa testificação do Espírito Santo, tinha pelo profeta. Então, a gente tem aí essa possibilidade hoje de ter esse relacionamento mais com Deus, ok? Bacana, obrigada aí pela participação, muito legal isso, tá? Agora, a outra coisa que a outra forma que identifica que nós temos uma vida de oração mesmo é quando a gente tem essa oração drive-thru, que é entregar ao Senhor aquilo que a gente precisa. E aí, então, aí um equilíbrio na oração. Vou marcar aqui. A gente tem um equilíbrio na oração. Existem 4 tipos de oração que precisam ser feitas na nossa oração, na nossa vida de oração, né? Normalmente, a gente só faz petição e súplica. Normalmente, a gente só chega perto de Deus para pedir. É filho, né? Chega perto do pai e da mãe para pedir, né? Só chega para pedir. E aí, e é interessante que a gente é tão filho que a gente faz como os filhos, né? Quando a gente chega dando beijinho, abraçando, é porque a gente quer alguma coisa. Então, a gente beija, abraça, mas a nossa intenção é pedir. A nossa intenção é querer alguma coisa de Deus, né? A gente é tão filho que faz as coisas de filho, que faz as coisas que filho faz, né? E a gente precisa entender que existem 4 tipos de oração, né? 4 razões que a gente precisa distribuir a nossa oração para isso, porque a gente está reconhecendo Deus como aquele que é Senhor da nossa vida. A primeira é louvor e ações de graças e adoração. Louvor, ação de graças e adoração. Quantas vezes no dia a gente para só para louvar a Deus em oração? Nesse exato momento agora, a gente está com tempo ainda, Darwin? Como é que está essa história aí? A gente são 10h07, eu agendei a sala até 10h30. Então tá ok. Então dá para a gente fazer, porque a gente está chegando. Essa é a parte mais importante do que a gente está falando aqui, né? Que é a prática da oração. Então a gente vai fazer esse momento aqui agora. A gente vai, nesse momento, a gente vai só louvar e adorar ao Senhor. Como que a gente vai fazer isso? O Darwin, né? Quando eu terminar de explicar, o Darwin vai abrir o áudio do mundo. Vocês abrem o áudio aí de vocês. Se não quiser habilitar o vídeo, não tem problema, mas habilite o áudio de vocês aí. E a gente vai só louvar e adorar ao Senhor na nossa oração agora. A gente não vai pedir, não vai falar, né? Olha, falar a gente vai, né? A gente não vai pedir, a gente não vai contar nada para Deus agora. A gente vai louvar ao Senhor com a nossa oração. Como que a gente louva ao Senhor? Como que a gente adora ao Senhor? Declarando algum dos atos de Deus presentes na vida nesse momento. Então, eu vou começar, né? Eu tenho tido Deus como o Deus realmente fiel
em cuidar do seu povo. Então, eu vou começar louvando a Deus pela fidelidade dele. E aí, depois, né, vocês podem ir aí falando aí as suas razões de oração, ok? O seu louvor aí em oração, tá bom? Vamos lá? Senhor, obrigado por o Senhor é fiel com a minha família, com a minha casa. Próximo. Obrigado, Senhor, por a sua bondade. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia para comigo, para com a minha família, por ser meu Deus e por ser o meu Senhor. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Seu amor é extraordinário. Obrigada, Senhor, pela infinita graça que o Senhor tem para conosco. Obrigado, Deus, pelo cuidado que tem, ó Deus, com cada um de nós, por cada um, ó Deus, deste mundo, e tanto, por Pai, dependendo dos teus cuidados. Amém. Obrigada, Senhor, pelo cuidado, pelo seu amor que o Senhor tem por nós, Pai. Obrigado, Deus, porque somos ovelhas do seu pasto. Pai, eu preciso fazer cocô. Obrigada pelas suas bênçãos nas nossas vidas. Ninguém mais quer falar nada. Obrigada, Senhor, por tudo que você tem feito por nós. Obrigada, Deus, pelas suas misericórdias em nossas vidas, Pai. Muito obrigada. Obrigado, Louvado Deus. e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Nós, ó Deus, hoje estamos aqui gratos, é porque o Senhor tem derramado sobre nós a tua misericórdia. Louvado seja o teu nome através daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Louvado seja o Senhor por tudo que o Senhor é, pela tua santidade. Envolve o nosso pensamento, envolve a nossa vida, as nossas ações, as nossas atitudes. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Minha alma, que o meu coração, que o meu pensamento e que todo o movimento, todo o nosso movimento seja para louvar e engrandecer o teu nome. Que o Senhor seja reconhecido como o Senhor das nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Essa é a primeira parte da oração. A gente precisa passar mais tempo do nosso momento de oração louvando e engrandecendo ao Senhor, reconhecendo Ele por aquilo que Ele fazer, reconhecendo Ele pela santidade que Ele tem, por aquilo que Ele pela forma como Ele se apresenta a nós também. Então, essa é a primeira parte da oração. A outra parte da oração é confissão e arrependimento completo. A gente precisa ter no nosso momento de oração confissão e o arrependimento. Comecei a nosso amigo e dizer: nossa, mas eu vacilei hoje, mas vacilei tão feio hoje. Ou dizer para o amigo: me diz, eu fiz alguma coisa errada hoje? Eu fiz algo que não foi legal hoje? Então é o momento de dizer para Deus assim: Senhor, nesse momento eu estou deixando esquadrinhar o meu coração para ver se tem alguma coisa de errado. Então a gente precisa ter na nossa vida também de oração o momento de confissão e de arrependimento, né? Desse momento de dizer: eu não quero mais fazer isso. A Bíblia diz: a gente confessar com a nossa, Ele vai nos perdoar, nos purificar, né? E aí, quando a gente confessa com a nossa boca, a ciência vai dizer que quando a gente fala, o nosso cérebro codifica aquela informação
e faz a informação uma verdade. Então, Deus já sabia disso, né? Porque orientou a gente muito antes da ciência descobrir isso. Então, na verdade, é a ciência dizendo aí, ó, o que Deus está dizendo é verdade. Confessa com a boca que o seu corpo vai começar a identificar aquilo como algo que não é uma verdade, não é para ser feito. Você vai conseguir lutar aí contra aquilo que você está se arrependendo, contra o pecado que a gente tenha cometido aí. A outra parte da oração é o momento de petição e súplicas bíblicas. A gente normalmente faz petição e súplica das nossas emoções. A gente pede para Deus para curar. A gente sabe que a vontade de Deus não é curar físico. A gente sabe que a vontade de Deus não é tratar o físico. O físico do homem é o efeito natural daquilo que Deus pode fazer completa, pela alma do homem, né? Mas o objetivo de Deus não é o físico é temporal. A gente pede a Deus para abrir uma porta de emprego, mas a gente sabe que isso é temporal, isso é para aqui, para a terra. O interesse de Deus é a confirmação, é a consolidação dos propósitos dele. Então, quando a gente ora por um pai de família desempregado, por exemplo, a gente, ao invés de orar, né? Senhor, abre a porta para ele, a gente tem que orar, Senhor, abre o emprego para esse chefe de família, porque através dele é que vai vir o sustento que assim o Senhor determinou que acontecesse, que ele tivesse o fruto do seu trabalho, do suor das suas mãos. Então, Senhor, abre o emprego para que ele possa trabalhar, para que ele possa abastecer a sua casa, para que ele consiga perceber o seu cuidado e a confirmação dos teus propósitos. Percebam que quando a gente entende a Bíblia, quando a gente conhece a Bíblia, por isso que a oração não anda sem, né? A oração anda com a Bíblia, porque senão, né? E a Bíblia com a oração, porque senão só conhecer a Bíblia, a gente não se apropria daquilo que Deus está prometendo. Só orar, a gente só fala daquilo que a boca está cheia, e se a nossa boca fala do que o coração está cheio. Se o coração não está cheio de Bíblia, ele está cheio de quê? Está cheio de pecado. E aí mesmo as boas intenções são lotadas de pecado quando não cheias de Bíblia. Então a gente precisa da Bíblia, da oração juntos. No momento de petição, de súplica, a gente vai orar, a gente pedir a Deus de acordo com a vontade dele. Lembra do texto que a Gabriele leu de 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15? Que diz, olha, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. A condição é de acordo com a vontade de Deus. Então, não é se pedirmos alguma coisa. Porque pedir, a gente pede. Ou, gente, para pedir é gente crente, né? Ainda mais que a gente sabe de onde vem todas as coisas. A gente mesmo, né? A gente sai pedindo tudo. Mas não é só pedir, é pedir de acordo com a vontade de Deus. Quando a gente pede de acordo com a vontade de Deus, a gente sabe, a gente tem certeza plena de que ele vai ouvir e vai atender a nossa oração. E o último movimento é o de intercessão. Quando a gente fala em intercessão, a gente pensa nas pessoas necessitadas, né? A gente pensa nas pessoas que a gente sabe que estão com dificuldades, a gente fala assim, vamos ter um momento de intercessão. Mas intercessão é entre uma sessão e outra, né? Então, é dentro de uma sessão, é dentro de um departamento, é dentro de uma localidade. A gente precisa entender que o momento de oração, de intercessão, é o momento que a gente pede dentro do propósito do reino de Deus. Sabe o que é isso? A gente está orando aí para que Deus limpe a nossa nação do Covid-19. Tá? A gente está orando para que Deus faça essa doença passar, que descubram, que façam. Ok, a gente vai continuar orando assim. Mas essa oração é no momento de súplica e petição. No momento de intercessão, a gente vai pedir para que, nesse tempo, Deus cumpra a vontade dele. Que Deus faça com que o... O pastor pediu a palavra. Vou deixar, pastor, tá? Só deixa eu encerrar essa parte, terminar essa partezinha. Quando a gente pede assim para Deus, a gente precisa orar a Deus, nesse tempo aí de quarentena, nesse tempo, mostra para a gente como eu posso contribuir com o seu reino.
como eu posso abençoar vidas. Esse movimento de entrega de cesta aí que teve essa semana é um movimento que a gente faz todo, né? Faz sempre, a igreja faz sempre. Mas fazer nesse momento é mostrar que a igreja está atenta às necessidades do povo. E aí a gente tem que fazer esse momento de intercessão com Deus. Mostra o que eu posso fazer nesse tempo. Pode falar, pastor. Abre seu áudio. Tá aberto. Pode falar. Eu só queria colaborar aí, né, com Romanos, capítulo 10, versículo 1, dessa intercessão, né, algo sobre o reino de Deus, interceder por alguém com relação ao reino de Deus. Então, Romanos 10, versículo 1, diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Né? Quando nós intercedemos por alguém, nós temos que interceder por algo que seja do reino de Deus. Porque às vezes a gente intercede, né, para que a pessoa consiga realmente um emprego, para que a pessoa consiga resolver seus problemas de relacionamento conjugais, relacionamento interpessoal, né, resolver questões na justiça, mas quando nós intercedemos por alguém, nós precisamos estar intercedendo primeiramente para que essa intercessão seja relacionada ao reino de Deus. E Romanos 10, 1 vai dizer exatamente assim: irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel, é a oração a Deus por Israel, é para a sua salvação. E a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então, orar pela salvação das pessoas, para que as pessoas realmente possam ter um encontro com Deus, né? Essa é a primeira intercessão que devemos fazer. E a partir daí, quando temos conhecimento de que as pessoas estão com Deus, aí nós então intercedemos por tantas outras coisas, como são as petições que nós fazemos, e fazemos petições pelas outras pessoas também. Queria só contribuir com essa passagem. Muito, isso aí, exatamente isso, pastor. Quando a gente entende que as petições e súplicas é pelo povo e a intercessão é pelo propósito de Deus, a gente faz isso de forma mais natural, né? A gente faz exatamente como o senhor leu. Eu vou pedir só para o senhor repetir a referência, por favor. Romanos 10, versículo 1. Isso, Romanos 10, 1, né? Quando entende aí, né, o que é petição, a gente vai pedir pelas pessoas necessitadas. A gente está aqui assim, né? O texto bíblico diz que a gente precisa levar, né, conversar uns com os outros, levando as nossas orações e súplicas, né, intercedendo através de orações e súplicas. E a gente precisa pedir pelas pessoas necessitadas, mas a gente não pode perder de vista que tem um propósito maior que a gente não entende, que a gente não vai entender para esse momento, que a gente vai entender no tempo de Deus, se Ele quiser deixar a gente entender também, né? Porque às vezes esse tempo agora, né, o tempo do agora, da nossa petição, da nossa súplica, só vai ser entendido por outra geração, então não vai ser entendido pela gente também. Então a gente precisa fazer as súplicas, levar ao Senhor, né, as nossas necessidades, as necessidades dos nossos irmãos, dos nossos familiares, dos nossos conhecidos. A gente precisa sim, mas a gente precisa entender que existe um propósito de Deus. Existe um propósito de Deus que não foge do controle de Deus, né? Então, nesse tempo, Deus tem alguma coisa para fazer com a gente. Ontem, uma colega minha lá colocou assim: as pessoas estão enchendo o meu WhatsApp de pedidos. São pessoas que eu orava e que agora estão fazendo pedido de oração. Bem, ao invés de orar por elas, ore por você, perguntando o que Deus quer que você faça por elas, porque essa é a porta aberta para anúncio do evangelho. Então, qualquer movimento que Deus faça na nossa história, na nossa sociedade, tem um objetivo maior de anunciação do evangelho, de anunciação do reino. Então, esse é o objetivo principal do Senhor. Deus não veio para julgar e condenar ninguém, Deus veio para trazer o reino. Então, esse reino veio através de Cristo, se estabelece através da pregação do evangelho e se consolida quando Cristo voltar e nos levar. Então, a gente precisa, o tempo inteiro que a gente está aqui,
está vivendo nessa permanência do reino de Deus. Nós estamos aqui passageiramente. Não existe essa palavra, mas é essa a ideia. Nós estamos aqui, né, de forma passageira. A gente é um sopro de vida. A gente não sabe se até o fim do dia aqui mas a gente sabe que o que a gente vive aqui nesse mundo, na verdade, a gente está vivendo numa eternidade. A gente está vivendo para a pregação do reino. Ok? Então, Priscila? esses 4 movimentos... Fala. A gente tem 5 minutos e a irmã Solange também pediu a palavra aqui. Ela pediu a oportunidade de falar. Solange, cadê ela? Acho que ela está com o vídeo desligado. Fala, irmã Solange. 5 minutos? Sim, temos 5 minutos. Bom dia, irmã. Eu não estou vendo a irmã Solange aqui no meu, não, Darly. Eu não estou conseguindo. A tua imagem está congelando. Não. Agora, tá, mesmo sem a imagem, eu vi essa hora na participação. Pode ir, pode falar. Eu comecei a entrar agora. Eu não tenho o que falar, não. Eu só quero falar com vocês que isso tudo aí que você falou é que eu penso. Então, resumindo, eu não estou bem, não, tá? Essa noite eu não dormi direito. Então, eu peguei o estudo já caminhando, tá? Irmã Solange, tudo vai ficar disponível depois, irmã Solange. Oi, fala. O estudo vai ficar disponível depois inteiro, desde o início, gravado, tá? Aí a senhora vai receber, tá bom? Deixa eu só aproveitar esses 5 minutinhos para encerrar a aula. Tá, pode ser. Bom? E aí a gente... Tá ok? Muito obrigada pela sua participação. Deus abençoe. Tá? E aí a gente encerra, então, dizendo que de tudo que a gente sabe, né, da oração, de tudo aquilo que a Bíblia apresenta para a gente de oração, o que ela é principalmente para um reconhecimento da santidade de Deus na nossa vida. A oração, ela não é uma repetição, ela não é uma obrigação, ela não é true, ela não é uma troca. A oração é uma conversa, é uma busca por relacionamento, é uma atividade que tenha por objetivo o equilíbrio de oração, onde eu sei exatamente como conversar com Deus. E tem a questão da santidade, da minha santidade, da nossa santidade, que é o nosso estudo aí do retorno à santidade e do reconhecimento da santidade de Deus. Através da oração, eu conheço Deus, me aproximo dele e fico ainda mais parecido com ele. Então, a oração é para isso, para que a gente converse tanto com Deus, a ponto de nós falar Deus. Não sermos Deus, né? Não é isso. Mas é de falarmos aquilo que Deus falaria. Quando for consolar alguém, você vai consolar a boca de Deus na vida de alguém, não pelo que você acha, mas por aquilo que Deus fala para as pessoas na hora do consolo. Quando for para falar, pensar alguma coisa, você vai pensar aquilo que Deus pensa. Quando for para fazer alguma coisa, você vai fazer aquilo que Deus pensa. E eu quero encerrar encerrar essa aula. E quanto tempo tem? 2 minutos. Né, Darly? 2 minutinhos. Eu quero encerrar essa aula com vocês. Eu vou colocar agora vamos ver se funciona aí, tá, Darly? Eu acho. Eu nunca fiz não sendo a administradora do negócio. Uhum. Vou colocar um vídeo aqui para a gente cantar todo mundo junto. Eu vou liberar os microfones, então. Isso, a gente vai cantar. E aí, é claro que eu não vou deixar vocês ouvirem na Compartilhei rápido. Vou abrir o meu. Enviado o link. Eu acho que eu vi um pessoal da equipe de louvor aí nos vídeos, né? O Alice. O Alice. Gabriele. André, Karina.
Andréia, Não, Karina. aí não, Alice, para ajudar aqui. A música é se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Eu posso compartilhar do YouTube aqui também. Não entendi, Dar. Posso compartilhar aqui. Espera aí, aqui, já achei. Achou? Vou enviar o link. Tinha copiado o link, mas eu apaguei e botei o do Zoom de novo, né? Ai, mãe. Ai, meu Deus. Tempo aí de esperar. Tocou aqui na mão, Web. Acho que vai, hein, agora, hein? Acho que agora vai. Letra, a gente canta com a letra, né? Vamos ver se vai. Aparecendo aí sua tela do YouTube. Aparecendo? Assim, só não começou Pensa, ainda. pequeno. Eu vou botar Deus é Deus. Estudar. É do Delino Marçal. Travou. Aí, Priscila. Fala. É do Delino Marçal? Oi? É do Delino Marçal. Isso, esse aí. Compartilhar aqui. Vou mandar fazer para falar assim. Eu canto logo o retorno. Aí. Já passou 2 minutos. Tá indo? Vamos cantar todo mundo junto? Não está firmada das coisas que Priscila, eu acho que não vai funcionar porque vai ficar atrasado. Tá atrasado. Então vamos cantar. Cadê o Wallace? Vai, Wallace, manda ver aí. Deixa eu saber a letra, não sei a letra não. André, conta a letra aí. Vou cantar, vou acabar cantando. Se ninguém quer cantar, eu canto logo. Canta alto aí, então, pastor. Vai lá. Vai, pastor. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Karina, vai, Karina. Ele veio, sim, eu amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. A doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro teu. Haja o que houver, sempre será Deus.
pelo que Só tu ele que tá ouvindo, cara. Eu adoro Adoro pelo Tá o pelo vídeo. que é. Haja o teu sempre ser a Deus. Deus quiser. Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Por onde eu for, Ele é Deus. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Continua sendo independente da sua circunstância. Levante as suas mãos. Pode parar, tá? Vamos orar? E adore sempre. Pode parar. Beleza. Bem, gente, né? Calma aí. Isso. Vamos orar então para a gente encerrar. Amém. Deus nos abençoe, Deus nos ajude, né? A uma vida de oração. Amém? Pediu o Darwin para orar, né? A gente Amém. professor coadjuvante. Darwin para orar, né? Amém. Oremos. Santo Deus, querido Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Pai, de estar falando contigo, Deus, nessa manhã, Deus. Pai, queremos te agradecer, Pai, por ser tão misericordioso, Senhor, e nos proporcionado, Pai, essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, mesmo que virtualmente, reunidos, Pai, como um corpo de Cristo, Senhor. Podemos, Pai, ter um contato e estar aprendendo, Pai, como falar contigo, como orar, Senhor, com o Senhor. Obrigado, Senhor, por essa comunhão que a tecnologia nos proporcionou, Pai. Obrigado, Deus, pelo Senhor ter iluminado a mente do homem, Pai, para que ele pudesse desenvolver essa tecnologia, Pai. E hoje, Pai, mesmo num período tão difícil, conturbado, Senhor, onde as pessoas estão em quarentena, Pai, em suas casas, Senhor, a gente tem tido a oportunidade de estar nos reunindo, estar nos comunicando, Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. Seja conosco no decorrer desse dia, Pai, principalmente que nós consigamos, Pai, colocar tudo que aprendemos aqui, Senhor, em prática, Deus. Seja com a vida de cada irmão da Igreja Batista Nova Canaã, seja com os doentes, com os enfermos, Senhor, que o Senhor esteja curando, Pai. Seja com aqueles que estão desempregados, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, a vida dos teus servos, Senhor, e abrindo uma porta de emprego, Pai. Essa oração que eu te faço com perdão dos nossos pecados. Amém. Amado, nós te agradecemos pela vida da irmã Solange que passou aqui hoje. Senhor, com ela, possa, ó Deus, dar a ela aquilo que o Senhor tem guardado no seu coração para a vida dela nesse dia. Fique bem, a partir de agora, conforme a tua vontade. E que ela tenha uma vida de oração, uma vida dedicada de relacionamento com o Senhor através da oração e da leitura da tua palavra. Sou a irmã Solange, onde quer que ela esteja nesse momento, e a cada um dos que não estão aqui com a gente nessa manhã, mas que com certeza estão, ó Deus, ligados naquilo que está acontecendo na tua casa. Obrigado pela vida do Darley, Deus, que teve a posição de trazer essa tecnologia para a nossa escola. Abençoe, ó, que a gente use essa tecnologia para abençoar vidas também, para nos mantermos no mínimo contato que a gente consegue. Em nome de Jesus, te pedimos, te agradecemos. Amém. Amém. Queridos, bom dia. Ó, Deus opera milagre até na tecnologia. 5 minutos. O Arley já passou há quase 3 horas. É verdade. Amém. É verdade. Amém. Deus abençoe, tá? Muito bom ver vocês aqui. Amém. Só orientando, eu não sei quem está no PC, quem está no computador, mas esse aplicativo dá para baixar no computador também, tá? Só que no computador é em inglês. Mas aí você já conversa, já chama o Darwin numa reunião, Amém. ele vai te ajudando aí a usar o computador. Tá
bom? Amém, amém. Por exemplo, A noite vai ser também? A noite a princípio vai ser gravado. Ai, irmã Solange. Vai ser gravado. Ei, irmã Solange. Bom dia, pastor. Deus abençoe. Amém, irmão. Dia abençoado para todos. Amém.